É com muita alegria que a gente dá aí boas-vindas a todos e todas vocês nessa manhã de terça-feira, né? Eu sou Fernanda Monteiro, membro do GT Biodiversidade, da Articulação Nacional de Agroecologia, e é com alegria que a gente inicia, então, esse seminário, né, por direitos territoriais, para conhecer e debater algumas experiências importantes que vêm enfrentando aí os desafios postos, né, quando o tema é biodiversidade. É importante dizer que o GT Biodiversidade, da Articulação Nacional de Agroecologia, reúne dezenas de organizações e movimentos sociais do campo, das águas, das florestas, e que agrega aí camponeses, agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais, de norte a sul do Brasil. O GT tem como foco, né, buscar e construir entendimentos, né, sobre as dinâmicas que envolvem a biodiversidade, né, e essa biodiversidade que se articula à cultura, à vida, à economia e certamente a direitos, né, e ele vem buscando também momentos como esse de formação para que a gente possa refletir junto, compartilhar entendimentos e construir compreensões, né, de caminhos possíveis para a garantia de continuidade, de livre uso da biodiversidade por todos esses povos, né? Uma das ações também muito importantes do GT Bio é justamente a incidência política conjunta na garantia desses direitos, né? O monitoramento e a incidência política conjunta a nível de Brasil, né? Na sua trajetória, foram várias as lutas e os embates, né, que esse coletivo que se reúne no GT Bio da ANA encampou, né? Além disso, o GT Bio da ANA também se articula no coletivo latino-americano de semilhas, né? E também colabora com coletivos africanos, né? Entendendo que as lutas aí, né, globais que são travadas contra as diversas formas de cercamentos da biodiversidade, como as patentes, por exemplo, elas agregam aí e demandam esforços conjuntos, né? Então, é com muita alegria, né? Recebam aí, em nome do GT Bio, a nossa acolhida e que a gente tenha uma ótima manhã de seminário. Eu vou falar um pouco, brevemente, aqui o motivo do foco desse seminário e depois como que a gente vai proceder para a gente poder interagir o máximo possível aqui na sala do Zoom, tá bom? Bom, o seminário, o motivo da gente se voltar a esse tema é porque, diante de formas atuais bastante desafiadoras, ainda mais num contexto político que a gente está vivendo no Brasil e econômico bastante complicado, de desconstrução contínua, várias foram as formas recentes, algumas de 2 anos, outras de 10, mas a maioria próxima aos 5 anos, que vem construindo outras formas de resistência, né, às comunidades, a partir do lugar de onde elas pisam, do mundo que habitam, né, formas concretas de resistir às diversas ofensivas quando o assunto é biodiversidade, que elas vêm enfrentando, e construindo aí estratégias inovadoras e diferenciadas, né? E a gente entendeu que era importante a gente conhecer melhor, debater sobre as possibilidades que essas formas têm buscado, né, o que ela tem possibilitado, essas formas de resistência e de também proposição, né, e também quais são os desafios postos, né. Então, a gente abriu esse seminário e por bem ou por mal, né, mas o meio digital nos permite, né, ampliar ainda mais, a gente ficou bem feliz com isso, de fazer um debate aberto, com o convite dirigido aí às organizações que compõem a ANA, mas também convidados e acadêmicos, né, comprometidos com o tema e com os agricultores e os povos das comunidades tradicionais, para a gente pensar junto um pouco sobre esse tema, né? Então, na atualidade, a biodiversidade ela vem tomando um lugar com novas formas de cercamentos, como a gente está entendendo, né? E, no contexto pós-pandemia, o que está sendo desenhado robustece essas ofensivas. Então, há ofensivas desde aquelas de novos interesses sobre as terras, né, ancestrais aí das comunidades e povos comunidades tradicionais, mas também algumas novas roupagens, né,
como, por exemplo, a ofensiva sobre as sementes crioulas, já com vistas à edição genética e sequenciamento genético, então normas que vêm mudando nesse sentido, não é? E ofensiva também, por exemplo, ao não só acesso à flora, né, à biodiversidade nativa, mas também aos conhecimentos tradicionais a ela associados. E tudo isso vem gerando dúvidas e, por outro lado, ensejando novas formas de acionar aí os direitos também, que também tem outros marcos, né, como a 8169, alguns artigos da CDB, enfim, nós vamos falar disso com calma, que vem possibilitando outros arranjos de resistência. Então, o cuidado que a gente teve, né, foi de reunir aqui experiências que nos tragam elementos a partir do relato das comunidades e de organizações assessoras, de como que elas estão enfrentando, né, e como é que elas estão vendo as possibilidades de construção e também os desafios. Uma outra questão também que tem atormentado, né, a vida no campo diz respeito a deslegitimar as formas de manejo comunitário, né, baseado nos costumes e nos conhecimentos ancestrais. Então, muito também tem se feito em termos de ofensiva para deslegitimar. Então, a resposta a isso e a forma como isso vem se dando, de baixo para cima, é o que a gente vai conversar hoje, né? Para isso, a gente agrupou aqui 3 blocos, né? A gente, pela natureza da experiência. O primeiro deles a gente chamou de autodefesa, que são protocolos que se voltam à consulta livre, prévia e informada, né? A construção desses protocolos, a forma como ela é feita e o efeito disso a gente vai conhecer com experiências do Paraná, do Nordeste e do Norte, né, da Amazônia, tá certo? No segundo momento, a gente vai ter um bloco sobre, que a gente chamou de autoafirmação, que são os chamados acordos comunitários e que mais recentemente receberam também esse outro termo, que são os protocolos bioculturais, né? A gente vai conversar sobre isso, que se voltam aí às formas tradicionais comunitárias de manejo da água, do solo e de biodiversidade nos territórios, né? Então, aí a gente vai conhecer experiências de Goiás, Minas Gerais e do Maranhão, tá? E o terceiro bloco refere-se à construção por iniciativa popular de leis municipais e estaduais de defesa territorial e garantia de acesso à biodiversidade. Para isso, a gente vai conversar com as experiências do Maranhão, do norte de Minas e da zona da Mata Mineira, tá? E no final vamos tentar costurar um pouco as nossas ideias. A dinâmica que a gente pensou aqui para dar junto nessa manhã é que cada um desses blocos vai contar com uma pessoa do GTB moderando, né? O primeiro bloco vai ser a Maitê, o segundo a Jaque e o terceiro o Gabriel. Cada um desses moderadores vai abrir para vocês um pouco do tema e depois das 3 experiências que vão ser apresentadas, né? A gente teve um cuidado de pedir previamente aos participantes, a quem a gente agradece imensamente, né, a participação aqui conosco, mas de prepararem vídeos, né, que contam em síntese como que eles construíram essa experiência e qual é o efeito disso, né, na prática para as comunidades e os desafios. Então, a tentativa era de que a gente garantisse, né, que a gente conhecesse as experiências, dada a oscilação de sinal que a gente tem de Brasil afora. Mas, em seguida, né, logo após a apresentação dessas experiências, a gente vai ter um tempo de debate das 3 experiências dentro de cada bloco, né, e esses representantes vão estar conosco, né, já estão, para poder responder as perguntas todas que vierem, que forem possível dentro do tempo que a gente tem. Então, a gente já pede de antemão que durante as experiências, né, a apresentação das experiências, ao final delas, vocês se inscrevam no chat, que a gente vai estar acolhendo as perguntas para agrupar em blocos aí de 3 perguntas e tentar trabalhá-las dentro do tempo que a gente tem, garantindo aí que a gente possa terminar até meio-dia, que é o nosso pacto de tempo, né? É isso. Acho que a gente agora já deu aí as boas-vindas e, com muita alegria de estar aqui com vocês, vou passar a palavra, então, para a Maitê, que vai abrir o próximo bloco e que a gente tenha uma ótima manhã. Desde já, com muita alegria vendo aqui a lista, né, de muita gente querida que a gente adoraria abraçar pessoalmente e o desejo de que dias melhores
soprem sobre esse país e que a gente possa se reencontrar pessoalmente o mais rápido possível, tá bom? Muito obrigada também por estarem aqui conosco. Passo para você, Maitê. Obrigada, Fernanda. Bom dia, pessoal. Eu vou fazer a moderação do nosso primeiro bloco. E antes de eu começar, eu vou fazer uma introdução rápida para vocês sobre o que está em torno desse primeiro bloco que a gente vai tratar. Todas essas experiências, elas se ancoram, elas têm como respaldo a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, muito conhecida como OIT 169, que gerou alterações ou criações de legislação dentro do Brasil que permitiram, que criaram essa possibilidade de defesa dos povos e das comunidades em relação aos seus territórios e essas investidas externas, né, de empresas, de centros de pesquisa, enfim, bastante diverso. E aí é sobre esses instrumentos que a gente vai conversar, que a gente vai escutar as experiências e vai conversar um pouco hoje. E é importante a gente se lembrar ou ficar sabendo que essa legislação nacional, no momento, ela se encontra sob ataque, né? mais uma, ela se encontra sob ataque, que a gente, no GTBio da ANA, a gente acompanha o trâmite que vem acontecendo no Congresso. E, por enquanto, é isso. Eu vou chamar agora a primeira experiência, que é da Ilha do Mel, no estado do Paraná. Quem vai apresentar para a gente, quem aparece para a gente no vídeo é Júlio Soares, e quem está presente aqui com a gente hoje para responder as nossas perguntas é Felipe. Acredito que ele já deve ter entrado. É isso, pode iniciar o vídeo. A Ilha do Mel, não legalizadamente, mas ela já foi uma comunidade tradicional, né? Aí dos anos 70, entre os anos 70 e 80, que a mudança de fiscalização que mudou da União para o Estado, a Ilha do Mel passou a ser demarcados lotes. E aí ela passou a ter alguns tipos de problema, onde as comunidades, os moradores tiveram problema em serem assentados. E hoje existe um gargalo muito grande. Existem pessoas morando empilhado com os familiares, onde às vezes não conseguem fazer uma outra casa porque a, a, a normativa do Estado não permite, muitas vezes, né, por causa de espaço, não atingir, não, por causa do espaço, né. Existem problemas de recuso muito grandes para essas comunidades, né, e as comunidades não conseguem fazer essas moradias nos seus próprios terrenos. Tinha problema de ligação de água, problema de ligação de luz. Um dos nossos grandes problemas também foi o próprio cemitério da comunidade, que até hoje já há uns 20 anos que está com problemas e não tem uma solução, né? A solução que o Estado quer é pôr numa área de assentamento, que foi demarcada para assentamento. Isso vai trazer um problema maior para as comunidades, né? Porque vai faltar mais espaço. O Instituto Ambiental do Paraná veio aqui e delimitou áreas que eram áreas técnicas e deixou tudo como área de parque novamente, né? E que seriam áreas que era para usar, para o poder público poder usar, inclusive, né? Para não entrar nas áreas de assentamento. E ele cercou essas áreas, né? Dizendo que aquelas áreas não seriam áreas de amortecimento do parque, que essas áreas não seriam mais usadas para nada. Então, o nosso grande gargalo é esse, né? Hoje, se você quer construir alguma coisa, o IAT não tem só dá uma autorização, mas já manda de cara o cara procurar um arquiteto, entendeu? Que custa hoje, né? Uma obra simples é em torno de 4, 5 mil reais. Que isso, né, já atrasa a vida de um nativo, de uma pessoa de um poder aquisitivo, né, pouco, que
que aqui é tudo difícil para chegar ao material de construção aqui. Você tem que ir no continente, comprar, pagar barco, pagar gente para puxar o transporte em si, né, cara? Então, numa casa humilde, 5, 6 mil reais seria o dinheiro da mão de obra, às vezes. Esse dinheiro tem que ir para um arquiteto, para o IAP poder analisar a tua construção, né? São coisas assim que vêm trazendo transtorno na comunidade. Hoje eles estão aqui querendo implantar o esgoto na Ilha do Mel. Eu acho que é uma coisa interessante. A comunidade não é contra o esgoto. O que a comunidade está preocupada é que, num primeiro conversa, eles diziam falaram que iam usar um espaço de assentamento também. Só uma estação de tratamento, segundo a informação da pessoa que veio fazer uma audiência pública, disse que essa área seria de 800 metros quadrados. 800 metros quadrados, você hoje assenta no máximo 2 famílias aqui, então seria uma perca muito grande. Quanto ao porto, o que nos preocupa é o assoreamento, né? No entorno da ilha, isso prejudica muito, né? Você está vendo muitas coisas acabarem, marisco, área de pesca, pessoas pescavam com linha de mão, com essas coisas, hoje já não conseguem pescar mais, né? Porque o entorno está virando tudo praia. A comunidade é uma comunidade organizada, é uma comunidade que não é um problema para o Estado, sim uma solução, mas o Estado entende que essa comunidade saindo da ilha passa a ser uma solução para eles, o que não é verdade, né? Nós temos aqui o pessoal que são organizados, com as lanchas de passeio, né, que fazem tudo isso, através de cooperativas. Tem os pessoal que trabalham nos carretos, tudo organizadinho, mas o poder público, na verdade, não enxerga isso como solução. Ele acha que não chega, não conversa com a comunidade, não tem mais uma conversa ampla, né? Uma coisa que afeta muito é a falta de políticas públicas nesse setor de assentamento, de conversa, entendeu? Hoje as próprias leis, né, que a gente sabe do IAT, eu acho que só se eles mudaram a lei que no momento eu não esteja meio desinformado, mas até as próprias cercas, né, que eram para ser cercas vivas, hoje já estão sendo, né, construído paredão de madeira, essas coisas todas assim, né? Então é bem isso que traz transtornos para a comunidade, né? Concluiu o vídeo? Essa foi a fala do Júlio, da Ilha do Mel. Eu vou fazer a chamada do próximo vídeo. Esse próximo vídeo eu conheço bem, posso apresentar com muita propriedade. É a experiência do projeto Agrobiodiversidade do Semiárido. Esse é um projeto da Embrapa, no qual a ASA é parceira, e vão falar nesse vídeo Fernando Curado, que é pesquisador da Embrapa Alimentos e Territórios, que tem sede em Maceió, e eu, Maite Maronhas, pela Articulação Semiárido Brasileiro, certo? Pode iniciar. Meu nome é Fernando Curado, eu atuo como pesquisador aqui na Embrapa Alimentos e Territórios, em Maceió, né? E também participo do projeto Agrobiodiversidade do Semiárido, né? Em parceria com a Articulação do Semiárido, a partir da P1MC, em 7 territórios de 5 estados do Nordeste, né? É no âmbito desse projeto que as reflexões sobre a importância estratégica mesmo, né, da construção coletiva de mecanismos de proteção e defesa dos direitos dos camponeses, das camponesas, se colocou, né, fortemente para o projeto, né, para toda a equipe do projeto, né. Como as ações envolviam acesso ao conhecimento tradicional, né, associado, né, que é exatamente esse conjunto de conhecimentos relacionados, né, desses povos relacionados às propriedades, usos desse patrimônio genético, né, que o projeto percebe, né, toda a equipe, né, percebe a importância
dessa discussão, né, fundamentada aí principalmente na Lei da Biodiversidade, né, 13123 de 2015, que apontava para todos e para todas, né, a necessidade da construção de uma ferramenta, né, que nesse caso é o termo de consentimento livre e informado, né, prévio, informado, e o cadastro junto ao Sistema Nacional de Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado, SIGEM. Né? Nós iniciamos, então, esse processo de construção, né? E também influenciados, né, ou amparados, inspirados em outros protocolos, como a Convenção de Biodiversidade, a Convenção 69 da OIT, né, o TIFA, né, o Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos, né, e também, mas por fim, né, há uma forte inspiração na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Camponeses e das Camponesas, né. Inspirados nessas leituras, né, nós começamos então o processo de organização, elaboração desse documento, né, que para além da questão legal, né, impunha para a gente a necessidade de uma reflexão sobre um princípio ético, né? Estamos acessando conhecimentos tradicionais que são direitos desses povos, né? Então o desafio seguinte foi exatamente a construção de uma metodologia, ou seja, como essa reflexão coletiva poderia se efetivar nas comunidades, né? Como favorecer essa compreensão coletiva sobre o sentido e as razões para a formalização dessa autorização, né? De ter um documento que formalizasse esse consentimento das famílias em relação aos seus conhecimentos, né? Enfim, como construir esse ambiente local de reflexão, né? Começamos a elaborar uma metodologia que favorecesse esse diálogo local, né? Antes da interrupção do projeto, a gente conseguiu realizar um teste, né, em relação à metodologia, sendo um de forma presencial e outro virtual, e as nossas expectativas são muito boas em relação ao aprimoramento dessa metodologia, né? E que, acima de tudo, a gente favoreça essa reflexão sobre esses mecanismos de proteção dos camponeses e camponesas em seus territórios, né? Meu nome é Maite Maronhas, eu sou assessora da ASA, trabalhei no Sementes do Semiárido e também no Agrobiodiversidade do Semiárido. E hoje aqui, sobre o agrobio, eu quero pontuar sobre o termo de consentimento livre, prévio e informado, que a gente, como Curado contou, decidiu fazer todo um processo com as comunidades. Esse termo de consentimento, pela legislação brasileira, ele é necessário apenas para sementes que são nativas. Mas em discussão dentro do projeto e da ASA, a gente decidiu que seria importante fazer para todas as sementes, mesmo para aquelas que são consideradas adaptadas, como, por exemplo, o milho e o feijão, que são a base da alimentação de boa parte da população brasileira. Porque a gente reconhece tanto o trabalho de seleção, de guarda dessas sementes que as agricultoras e os agricultores fazem, quanto todo o conhecimento associado, desenvolvido e também guardado sobre essas sementes. Então, ao reconhecer esse trabalho, esse conhecimento, a gente entende que esse termo de consentimento é necessário também para essas sementes. E também entendendo o termo de consentimento como um instrumento para regular relações. Essas sementes, esse conhecimento, eles existem e se mantêm a partir da troca e da partilha entre agricultores e entre comunidades. Mas quando essa relação ela passa a existir com universidades, com centros de pesquisas e com empresas, a gente precisa de instrumentos para regular essa relação. E também porque passam a existir outros interesses econômicos. E é aí que o termo de consentimento passa a fazer sentido e a ter importância. Esse foi o vídeo sobre o agrobiodiversidade no semiárido. E a gente vai para o nosso último vídeo, que é a experiência do povo Munduruku, no estado do Pará. Quem apresenta para a gente é a Alessandra Curapi. Meu nome é Alessandra Curapi, sou liderança do Mestre Tapajós, do povo Munduruku,
Vou falar um pouquinho sobre o protocolo de consulta, de como foi feito e por que foi importante fazer esse protocolo de consulta do povo Munduruku. Em 2014, quando iniciou o protocolo de consulta, que foi feito em 3 aldeias, né? Foi 3 etapas. Mas antes tinha muitos problemas porque o governo federal, as empresas queriam construir a usina hidrelétrica São Luís Tapajós, que ia afetar diretamente terra indígena e principalmente o povo Munduruku e o ribeirinho. E aí a decisão de o povo Munduruku, junto com o Ministério Público Federal, junto com outras organizações parceiras que esteve presente, fez que o povo se reunisse para nós fazer o protocolo de consulta. O protocolo de consulta ele foi feito por quê? Porque o próprio governo dizia que o povo Munduruku não queria ser consultado. E nós dizemos que sim, nós queríamos ser consultado, mas conforme estava no jeito do jeito que o povo fez. O protocolo de consulta diz que não pode ser uma consulta no dia de roça, no dia de assembleia, dia de festa, dia de rituais. Não, tinha que ser no dia que o povo entendesse, ficasse uma semana ou 2 semanas até que entendesse o que era, o que ia afetar o seu território. Então, o próprio governo não pode filmar, né, fazer sua filmação e ir embora. Tem que entregar toda a sua filmagem para o povo Munduruku, o que está sendo filmado. E a outra coisa é que o governo não pode entrar com a polícia, com a Força Nacional, com nenhum segurança dentro do território. E que o tradutor seja o próprio povo escolhido de confiança para fazer essa tradução. E aí o protocolo de consulta foi dizer que não é associação, não é cacique, não é mulheres que tem que ser consultado, e sim o povo em geral, que está escrito Baixo Tapajós em Santarém, o Médio Tapajós e Alto Tapajós, e todo aquele povo que vai ser afetado, e também que tenha o protocolo de consulta no caso dos ribeirinhos. Então, a gente fez esse protocolo de consulta, dizer, está aqui, mas que o povo tem o direito de dizer não. Não é só o governo chegar, tirar foto, pegar a assinatura das lideranças e dizer assim, está aqui, então foi consultado. Não, o povo no final vai decidir se realmente vai querer e tem o poder de dizer não. É isso. Obrigada. Veja, a gente tem aqui 3 experiências, um tanto diferentes, de regiões diferentes do Brasil, né, do norte, do sul e daqui do nordeste, e também de natureza diferente. A gente tem 2 experiências que são iniciativa das próprias comunidades, né, em constituir seja o seu protocolo de consulta, seja o seu termo de consentimento, e a gente tem a experiência de um projeto que buscou realizar o termo de consentimento com as comunidades que estavam envolvidas. E aí, bom, está aberto para perguntas, né? Vocês fiquem à vontade, pode colocar no chat, a gente vai direcionar. E eu queria começar fazendo uma pergunta também, né? Eu queria saber como que... deixa eu só fazer uma correção. Quem está aqui pela experiência da Ilha do Mel é Michele Gonçalves Santos, tá? Ela entrou agora há pouco. E aí eu quero direcionar minha pergunta, inclusive, para a Michele. Eu não sei se tem alguém do povo Munduruku aqui, que eu sei que a Alessandra não poderia participar hoje, né? Mas, a princípio, eu encaminho para a Michele, se tiver alguém do povo Munduruku também. Como é que vocês percebem, qual é o olhar de vocês sobre essas ferramentas, esses instrumentos, quando eles são propostos por agentes externos à comunidade, né? Como é o caso do projeto, mas pode ser o caso também de algum político, de algum pesquisador. Estou citando dessa forma porque a gente sabe que acontece, né? Então, eu queria deixar essa pergunta para saber um pouco das suas impressões, Michele. Fiquem à vontade, viu? Com outras perguntas. Michele? Bom dia. Oi, agora a gente escuta.
Então, eu não entendi bem a pergunta, eu entrei agorinha na reunião, né? Mas eu não peguei o primeiro conteúdo. Então, se você puder, assim, dar uma esclarecida novamente, por favor. Posso sim. A gente apresentou, Michele, 3 vídeos, né? O primeiro foi o de vocês, da Ilha do Mel, no qual está falando o Júlio. O segundo foi sobre um projeto chamado Agrobiodiversidade no Semiárido, que fez o processo, né, do termo de consentimento livre, prévio informado com as comunidades no qual trabalha. E o terceiro, do povo Munduruku, que falou a Alessandra, que eles constituíram um protocolo de consulta, né, sobre como a comunidade gostaria de ser consultada nas situações de intervenções externas. E aí a pergunta que eu fiz é como é que vocês se sentem, como é que vocês avaliam quando essa iniciativa, seja do termo de consentimento, seja de um protocolo, ela vem de um agente externo, né? Porque uma coisa é ser uma iniciativa da própria comunidade, outra coisa é ser proposta por um agente externo. A gente tem a experiência do projeto aqui, mas a gente também tem conhecimento de que existem outras situações, né? Como, sei lá, políticos ou pesquisadores que estão sugerindo a construção dessa ferramenta, né? Então, é essa pergunta. Agora a gente já tem mais outras perguntas aqui no chat. A gente pode responder essa e aí a gente monta um bloco, pode ser? Pode ser. Então, a princípio, assim, a Ilha do Mel, né, eu vou falar pela comunidade tradicional, a gente tinha pouca experiência sobre nossos direitos, até eu faço parte da liderança da comunidade, hoje estou como presidente, e aconteceu um fato muito agressivo, assim, para a nossa comunidade, que foi mais de 100 polícias que vieram aqui, né, para tirar o nosso povo dos assentamentos, que a gente tinha negociado junto ao IAP, na época, que hoje é IAT, para assentarem as famílias, né? Só que não sei o que aconteceu e passaram-se anos e não eram assentadas essas famílias, e as famílias, superlotação na casa de seus pais, foi resolvido, eles tomaram uma atitude, eles pegaram e se assentaram, né? E daí eu também estava fazendo parte de um conselho de comunidades tradicionais, onde eu comecei a aprender sobre nossos direitos, né? E bem nessa época daí eu fui orientada para a gente criar o protocolo de consulta pela associação. Aí eu levei a informação para minha comunidade, daí não sei como apareceram nossos advogados do pessoal da Terra de Direito, mas elas falaram, melhor vocês não fazerem pela comunidade, pela associação, vamos fazer pela comunidade. Assim a comunidade terá mais voz, né? E a gente foi estudando, a gente passou mais de 9 meses estudando. Agora, dia 10 de novembro, a gente vai lançar o nosso protocolo. As autoridades agora, elas já nos respeitam, elas já chegam a conversar com a gente, já pergunta, já, né, se a gente quer que seja implantada alguma coisa, se a gente não quer, como que vai ser. Eles vêm antes negociar, né? Porque antigamente eles já vinham com o tal do prato pronto. Era assim que funcionava. E a gente ficava muito triste, né? Tipo, eles vinham, desciam goela abaixo e a gente tinha que aceitar. Hoje não, hoje eles já estão assim nos respeitando, falando a nossa linguagem, enfim, é por aí. Eu acredito que o nosso protocolo, assim, independente se eu soube pelo Conselho Comunitário de Povos Tradicionais ou pelo pessoal da Terra de Direito, mas eles nos instruíram o saber, né? Consegui responder? Sim, sim. Obrigada, Michele. A gente tem um bloco aqui de 4 perguntas. Aí os participantes das experiências peguem suas canetas aí, que eu vou fazer as 4 e a gente responde em bloco, tá? Bom, vamos lá. A Fernanda Monteiro perguntou também para a Michele, né? Ela perguntou quais foram as etapas de construção desse protocolo de consulta lá na Ilha do Mel. A Fernanda também perguntou para o Fernando Curado, qual foi o retorno que vocês tiveram dentro da própria Embrapa, ou mesmo do Cisgem, de estarem tomando a iniciativa de acesso às sementes crioulas que são dispensadas pela Lei 13.123.
A Lilian Teles perguntou, disse que gostaria de saber se há protocolos para a proteção de territórios em relação a grandes projetos de investimento, como a mineração. A pergunta mais geral. E a última pergunta, o Leonardo Custódio pediu para a gente diferenciar qual a diferença entre termo de consentimento e protocolo de consentimento. Né? Essas duas perguntas mais gerais. Aí eu peço que quem responder as demais, se tiver vontade, que responda essas mais gerais também, e as duas primeiras mais direcionadas para Michele e para Curado. Então, eu vou conseguir responder a primeira, né? A primeira, a gente fez um estudo na comunidade, assim, para a gente se reconhecer, mesmo ver a nossa árvore genealógica, todo o nosso território aqui, nossos parentes. A gente fez um levantamento do que somos e o que queremos, sabe? Daí a gente montou diversas oficinas e ali foi se construindo o protocolo. Curado? Você está por aqui? A outra pergunta era para ele. Curado, só que a gente não está disputando, não sei por quê. Não vem o som. Está aberto o áudio, mas não vem o som. Ao vivo. Estão ouvindo? Agora Opa! Desculpa, gente. Bom dia a todos, todas e todes. Prazer imenso estar com vocês. Cumprimentar a todas, né, todos, e cumprimentar especialmente, né, o Júlio, né, e a Alessandra, as experiências, e trouxeram as experiências de protocolo, né, muito importantes e inspiradoras, né. Tentando responder a pergunta de Fernanda, nós não tivemos ainda esse retorno da Embrapa nem do CIGEM, né, exatamente por conta dessa não exigência, né, da lei, né, e a gente tem outras portarias também com uma lista de espécies, né, que aponta que algumas espécies, principalmente as exóticas, né, elas não necessitam aí desse consentimento, né. No entanto, né, toda a reflexão da equipe, né, do comitê gestor do projeto, foi exatamente da gente insistir nesse processo, né, de construção. O que se tem nesse projeto que é um elemento que forçava um pouco a gente a refletir sobre isso, ainda bem, é o fato de que em um dos territórios, há um trabalho mais específico, né, de produção de mudas, de umbu, né, e de maracujá do cerrado, né, que apontava então para essa necessidade por ser nativas, né. Então não tinha sentido a gente fazer uma discussão no território, né, deixando os demais territórios dessa discussão, né. Então esse elemento acabou sendo muito positivo para que a gente pudesse refletir mesmo sobre a necessidade da construção, mesmo não sendo necessária para culturas como milho, né, o trabalho com sementes, culturas de milho, feijão, fava, a gente fizesse então esse processo, né, pensasse esse processo junto às comunidades. Devo destacar que nos territórios nós temos comunidades onde o projeto está atuando que nem todas as comunidades têm o mesmo nível de reflexão, de compreensão, né, acerca dos seus direitos em relação às sementes. Então nós temos, por exemplo, o Polo da Borborema, onde há toda uma reflexão histórica, né, sobre o papel das guardiãs e dos guardiões, né, e, de certa forma, um certo controle, mesmo que não formal, né, não legal,
do acesso a esses materiais, um controle exatamente ao acesso também ao conhecimento tradicional relacionado, né, associado a esses materiais, né. Então, não tivemos, a gente espera que a gente consiga avançar, inclusive, né, como foi colocado no vídeo, né, na construção realmente, né, na consolidação de uma metodologia que auxilie nesses processos de consulta, de diálogo, de empoderamento local em torno da reflexão sobre os direitos desses povos. Legal, Prado, obrigada. Eu vou comentar as outras duas perguntas, eu só queria adicionar uma pergunta mais recente, que a Marcela Peixoto perguntou o seguinte: se seria válido solicitar o protocolo para a implantação de megaprojetos de produção energética nesse tipo de comunidades camponesas não especificadas, e juntar essa pergunta com a da Lilian, que ela perguntou, ela gostaria de saber se há protocolos para a proteção de territórios em relação aos grandes projetos de investimento, como mineração, por exemplo. Eu vou comentar, não vou necessariamente responder. Eu não conheço um protocolo que seja especificamente para essas duas situações, mas eu entendo que é uma possibilidade, porque esse protocolo ele vem para uma manifestação de vontade, uma manifestação de como a comunidade quer ser consultada, como que ela quer poder decidir sobre o que acontece com ela. A experiência do povo Munduruku coloca isso bem claro, né? A gente não quer ser consultado em dia de festa, o pajé não responde por todo mundo, tem que ser uma consulta mais ampla. Então, eles vai se especificando, vai se dizendo exatamente como que isso deve acontecer. Então, eu acredito que é um instrumento interessante. É claro que ele não resolve todas as situações, que tem questões muito mais amplas, mas eu acho que é um instrumento interessante e com respaldo na legislação brasileira, que é importante, né? Teve uma outra pergunta que eu já tinha lido, que foi, acho que o Leonardo, né? Ele pergunta a diferença entre o termo de consentimento e o protocolo de consentimento. A gente teve que lidar com isso bastante dentro do projeto. O termo de consentimento ele é bem mais simples. Ele no nosso caso, por exemplo, era um documento que falava sobre como seria a relação do projeto com as comunidades para aquele momento. Então, ele é mais pontual. O protocolo de consentimento, ele é mais amplo. Ele fala de como a comunidade quer ser consultada para situações mais gerais, para diversas situações. A gente vai ter no próximo bloco o protocolo biocultural. Eu acho que esse próximo bloco ajuda a gente um pouco a entender. Não é a mesma coisa, não estou dizendo que é a mesma coisa, mas ele ajuda a gente a entender um pouco essa ideia do protocolo, tá? Eu tenho mais quanto tempo para as perguntas? Eu posso fazer mais um bloco? Coordenação. Pode sim, Maite. Vamos tentar fazer de forma enxuta, mas vamos lá. Eu acho que a gente tem mais umas 3 perguntas que eu consegui pegar aqui. Simone perguntou quanto tempo para Michele, né, lá da Ilha do Mel, quanto tempo demorou? Michele respondeu no chat que foi 9 meses, caso vocês não tenham visto, né? Aí tem uma outra pergunta da Marcela Peixoto, que é o seguinte: os protocolos só são válidos para comunidades de povos e comunidades tradicionais reconhecidos na lei, ou se aplica a comunidades camponesas não especificadas como povos e comunidades tradicionais? Pronto. Na verdade, só tem essa pergunta. Eu já tinha juntado a outra. Alguém gostaria de responder ela? Maite? Sim. Vocês estão conseguindo me ver e ouvir? Sim. Estou vendo, mas estou ouvindo. Eu sou a Jaqueline Andrade, sou assessora jurídica da Terra de Direitos. Eu gostaria de contribuir com essa pergunta, né? Ela é bastante interessante, porque é uma pergunta frequente e recente, né? Eu acho que é sempre bom a gente lembrar
que principalmente os protocolos de consulta, né, de consulta prévia, livre e informada, eles vêm como uma base, né, e com a conquista, né, dos povos e comunidades tradicionais, principalmente cravados, digamos assim, na Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho para Povos Indígenas e Tribais, né, essa convenção que a Maite iniciou falando que está sobre ameaça no Brasil. Então, assim, é a partir da conquista, né, dessa importante convenção internacional, né, que o Brasil é signatário e outros países também são signatários, que se tem a conquista desse importante instrumento, né, que as comunidades tradicionais podem realizar esses acordos, né, de consulta prévia livre e informada. Então, quando esse instrumento ele está dentro dessa convenção que é específica para povos indígenas e comunidades tribais, que daí, né, houve grande discussão também no Brasil sobre o que são esses tribais, né? Porque aqui a gente não costuma falar sobre assim, desse modo, né? Comunidades tribais. Então, aqui, né, a Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, o Conselho Nacional, entende que esses tribais, eles se enquadram nos segmentos de povos e comunidades tradicionais, que são reconhecidos em cerca de 30, mais ou menos 28, 30 segmentos, né, reconhecidos pela política nacional. Então, quando a gente trata de protocolo de consulta prévia livre e informada, pelos meus conhecimentos e da trajetória acompanhando os povos e comunidades tradicionais, é um instrumento específico para esse público mesmo, né? Comunidades indígenas e os demais comunidades quilombolas e os outros tantos 28 e 30 segmentos de povos e comunidades tradicionais. E aí, quando a gente fala assim, comunidades camponesas, seria o que comunidade de pequenos agricultores familiares, a gente não tem o conhecimento de que pequenos agricultores familiares, por exemplo, ou assentamentos da reforma agrária, por exemplo, poderiam construir esse tipo de instrumento, né? Porque ele é específico e ele é baseado para os povos indígenas e comunidades tradicionais. Então, pelos meus conhecimentos, é isso, tentando responder a pergunta. Posso fazer um pequeno complemento para a gente fechar, Maite? Fernanda? Por favor, Fernanda. Bom, como a Jaque colocou, né, os protocolos são voltados a esses segmentos, mas eu achei muito interessante a posição da Embrapa, né, e como que a ASA vem encabeçando para que as comunidades camponesas também tenham o direito de ser consultadas, né, e especialmente aí já abrindo uma questão sobre as sementes crioulas que historicamente são saqueadas, né, das comunidades e sequer depois, quando a comunidade às vezes quer ter de volta, consegue com facilidade dos bancos públicos. Então, eu acho que tem uma questão extremamente inovadora que para nós, enquanto GT, está colocando uma questão muito importante de como que a gente pode tentar, né, usar esse instrumento, e aí talvez, como a Maite colocou, os termos mais direcionados para situações específicas, para garantir que comunidades camponesas também tenham e possam usar esse direito coletivo de dizer não, por exemplo, né? Além de dizer como quer ser consultada, porque elas também estão sendo pressionadas por empreendimentos e elas também estão sendo pressionadas no momento em que sequenciamento genético, edição genética entra num novo momento e há interesse em materiais mais resilientes a mudanças climáticas. Essa é uma das questões que a gente ficou muito feliz quando a experiência veio para a roda, é exatamente para abrir para o público da ANA, de que a gente tem o desafio juntos de pensar, se inspirar nos protocolos e na OIT, a base, como os PCTs vêm fazendo, mas se inspirar e pensar como que a gente constrói um caminho também disso no Brasil. E aí essa iniciativa de o próprio projeto, em parceria com a ASA, se obrigar, né, como um princípio ético de uma pesquisa cidadã, a ouvir a comunidade. Não só acolher a demanda dela, mas também ouvir como que ela quer que seja feito e como é que vai ser lidar com esse patrimônio genético e o conhecimento tradicional associado que estão intrínsecos às sementes crioulas. Então, é uma questão em aberto e, como eu disse no início, as experiências estão nos provocando não só a pensar possibilidades, como a Michelle colocou, de como que mudou a relação com o poder público a partir do protocolo da Ilha do Mel, mas também de nos desafiar a pensar no Brasil como é que a gente internaliza
essa lógica, né, que está, por exemplo, presente na OIT, que provoca o Brasil, e não por acaso está sendo perseguida pela bancada ruralista do Congresso nesse momento, de que o Brasil deixe de acolher e de ser signatário à OIT ou menor. Mas a nossa pergunta é como que a gente acolhe, internaliza e traz para a prática com as comunidades agricultoras familiares, enfim, a lógica da consulta livre prévia informada como um direito também dos camponeses. E aí o Curado colocou uma coisa super importante, que é a Declaração Internacional dos Direitos de Camponeses e Camponesas, que a gente também está aprofundando, e a gente está com esse desafio e convidamos aí a todas as organizações que pensem isso conosco, né? Para que a gente amplie esse direito a dizer não. Eu acho que o terceiro bloco, que envolve, né, experiências da Zona da Mata, vão trazer aí também, né, e dos gerais, como que tem comunidades se mexendo nesse sentido a partir das leis municipais, por exemplo, né, que é um caminho que está sendo fortalecido no Brasil nesse momento. É isso, né, para complementar, que essa é uma questão quente para nós nesse momento, que a gente convida vocês a ajudar a construir, tá bom? É isso, Maite, acho que podemos fechar, né, esse bloco. Obrigada, Fernanda. Olha, o Luciano, que é do Comitê Gestor do Projeto Agrobiodiversidade do Semiárido, pediu para dar uma palavrinha. Será que a gente pode fechar com a fala dele? Que a gente não puder responder aqui, a gente vai complementar depois e criar acesso aí a partir do site da ANA. Justo. Tá certo, Luciano. Olá, gente. Bom dia. Não, eu estou bem contemplado com a fala última da Fernanda, que eu acho que ela traz bem o nosso desafio. Eu só quero reforçar um pouco essa direção, né, que eu acho que está um chamamento também a todo mundo que trabalha com comunidades camponesas e com agrobiodiversidade, que essas abordagens do protocolo biocultural, elas são também um desafio para a gente. A semente não está contemplada na lei, sementes crioulas, mas elas são essenciais, merece, assim, eu acho que uma dimensão ética, política, de aumentar a proteção dela é fundamental. Então, reforçando aqui uma